pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pod Dados, primeira temporada do Pod Dados. Pod Dados é um podcast especializado em tecnologia da informação, dados, né? Essa área que hoje está tão falada e tão promovida no mundo. E nesta temporada nós temos um patrocínio exclusivo da Conemate. Conemate é uma empresa nacional que atua na área de dados, tecnologia de informação, há mais de 20 anos, se não me engano, tá? Daqui a pouco eles vão confirmar ali. E nós vamos hoje então bater papo, os nossos convidados desta abertura do Pod Dados são o CEO da Conemate, que é o Antônio Timóteo, e o Paulo Nunes, que dirige a parte comercial. Senhoras e senhores, então Pod Dados no ar, primeira temporada. Olá, Antônio Timóteo. Fala um pouquinho de você, Antônio Timóteo, CEO da Conemate. Legal. O pessoal me conhece mais como Timóteo, né? Que Antônio tem um monte, mas Timóteo é mais tranquilo. A gente criou a Conemate mais de 20 anos, surgiu de uma empresa do Unibanco e estamos aí no mercado já há mais de 20 anos. Nós só falamos do Unibanco porque não tem mais Unibanco, então não é merchandising, né? Paulo Nunes, diretor comercial da Conemate. Diga lá, Paulo. O Paulo Nunes é da área de engenharia, é isso? Eu mesmo, eu sou da área de engenharia de materiais, formado lá na engenharia na Universidade Federal de São Carlos, em 76, nem parece pela minha jovialidade, né? Estou com 47 anos esse ano de formado. Temos cabelos ainda, aí que beleza. Cabelos, muita sabedoria, conhecimento desses anos todos. E atuo desde 77, quando eu fui para Caterpillar em Piracicaba. Eu atuo nessa área de engenharia de materiais, gestão de dados, e eu continuo até hoje. Você vê que eu sou teimoso, não sou apaixonado por essa área. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu continuo fazendo. Mas vamos falar um pouquinho de cada um de vocês, um pouquinho da história pessoal. Você já falou um pouquinho mais, né, Paulo, já da história da sua formação profissional e tal. Eu aqui no bate-papo, antes da nossa gravação, eu já estou sabendo que aqui poderia ter discórdia, né? Poderia ter discórdia, porque aqui nós temos um corintiano e temos um palmeirense, é isso, né, Timóteo? Isso. Olha o sorriso do palmeirense, olha a tristeza do corintiano. Esse ano aqui as coisas estão assim, né? Os corintianos sofrendo um pouquinho mais, o palmeirense um pouquinho mais alegre. Nos últimos anos, né, tem sido feliz para o Palmeiras. Nos últimos anos, sim, eu diria que nos últimos meses, nas últimas rodadas, é que ficou mais feliz ainda. Ainda que tenha sido meio abalado, tá vendo como são as coisas? Passou 5 rodadas abalado, daqui a pouco já está lá na liderança de novo e concorrendo ao Campeonato Brasileiro. Hoje nós estamos gravando aqui o nosso Pod Dados no dia seguinte do jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina, que veio ao Maracanã e não desfilou não, até o Brasil disputou bem essa partida, mas perdemos de 1-0, né? Os brasileiros, nós estamos meio órfãos de seleção, né? Ontem o Paulo Nunes, acho que me disse, né? Você foi ver a Netflix, né? Netflix ontem. Hoje tem mais... Timóteo também assistiu o jogo até o primeiro gol da Argentina. Depois... Tipo assim, um abraço, obrigado, chega, porque vamos sofrer. Essa seleção brasileira está na sofrência mesmo, né? Mas sabe qual que é o grande problema da seleção brasileira? É falta de gestão. E normalmente nas empresas o que pega também é a falta de gestão. Então a seleção brasileira não tem um estoque bom de jogadores, né? A gente está num problema de qualidade técnica grave já nos últimos anos. A Confederação Brasileira de Futebol supostamente deveria ter uma gestão mais profissional, não tem, ainda é bastante amadora, né? Visto que ontem, por exemplo, na confusão vexaminosa que nós tivemos lá no Maracanã, foi causada pela CBF e pela Conmebol, porque não separaram as torcidas, né? Os argentinos e brasileiros, e acabou dando lá uma confusão horrorosa, com uma intervenção toda errada também da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas enfim, 8 pessoas presas, né? 2 pessoas hospitalizadas, mas e você fala, mas o que tudo isso tem a ver com Pod Dados? Tem a ver porque a gente está no nosso dia a dia, esse é um assunto que nos afetou ontem, né? Mas hoje vamos falar de coisas mais alegres, mais tranquilas e mais felizes do ponto de vista de negócios, né? Muita gente acompanha os podcasts de business, que é o nosso caso, procurando informações e detalhes para que tenham uma melhor gestão ou soluções para suas empresas. E na área específica de vocês, eu gosto desse nome, né? Supply Chain. Supply Chain. Vamos pensar o seguinte, quem está escutando aqui, o Fred, que é nosso câmera hoje, está operando o nosso áudio,
ele não entende nada dessa área. Se eu fosse explicar para um leigo, o que é o supply chain? Supply chain é cadeia de suprimentos, já na nascência da palavra em português. Então, toda a cadeia de suprimentos foi pensado, né, por nós. Então, desde a necessidade dele colocar um item dentro do RP dele, fazer a gestão de dados, fazer a gestão de materiais, de suprimentos, de almoxarifados, de fornecedores e clientes, aí ele fecha a cadeia de suprimentos dele. Dentro da Conemar, imaginando a Conemat que presta serviço nessa área, mas a cadeia de suprimentos também tem fornecedores, né, evidentemente, tem a área logística também, é isso? Se eu falar besteira, vocês me falam, só que eu não sou do ramo especificamente. A logística faz parte, Paulo, da cadeia de suprimentos? Pensa assim, o que seria o supply como um todo, de ponta a ponta, como nós dissemos. Desde você identificar uma necessidade que precisa de um item, isso vem lá com os requisitantes, os usuários, que necessitam de um item para alguma intervenção, exemplo, manutenção, precisa de uma peça para repor do equipamento que quebrou, que uma linha que parou. Então ele requisita um item ou ele pede para esse item ser comprado, e para esse item ser comprado tem que ter uma área de compras, que tem que ter uma solução que procure fornecedores, que encontre fornecedores que sejam homologados, qualificados para fornecer aquele item. Aí o fornecimento é feito mediante uma concorrência de vários fornecedores, e o que tiver melhor qualificação, a melhor homologação é selecionado, e você tem o processo de fabricação, de entrega, e nesse processo de entrega tem a logística. Alguém vai ter que pegar o item fabricado e trazer o item até o comprador, até a empresa. Então existe a parte de entrega, sim, logística. E ela pode ser mais complexa ou menos complexa, depende da localização do fabricante com relação à origem e com relação ao destino. Mas todo esse processo, envolvendo inclusive recebimento, a guarda, a armazenagem e a entrega do item para o usuário, tudo isso é um processo que a gente pode chamar de supply chain. Toda a cadeia de abastecimento, necessidade de abastecimento, entrega, até você poder entregar a necessidade para o usuário que requisitou lá na ponta o item no início. E evidentemente que vocês são profissionais que estão há muitos anos no mercado, né? Eu queria, na verdade, trazer uma curiosidade também para o público, né? Como vocês estão há muitos anos no mercado, como é que foi o começo? Como é que foi a idade da pedra dessa área de dados? Hoje a gente sabe que a tecnologia fez avançar muito, mas como é que era lá no comecinho, Timóteo? No comecinho era bem anotado em planilhas, que a gente chama hoje de Cardex. Aí a gente tinha os padrões, puxava a ficha daquele material e saía lançando. Então fazia item a item manualmente. E manualmente é escrito, porque não dava tempo de passar numa máquina, porque já tinha alteração nesses e assim por diante. Isso tem a ver, eu tô aqui fazendo um exercício de lembrança, de novo, hein, como não sou do ramo, mas eu trabalhei em tantos lugares, né? Um deles a TV Cultura, né, que eu já comentei durante 10 anos, e um dos trabalhos que a gente fez lá foi o trabalho de inventário. Ah, mas a televisão tem inventário? Tem, ué, tinha um almoxarifado, tinha uma área de compras, uma área de cenografia e tinha um inventário. E nós éramos chamados para ajudar nesse processo de inventário. Todos os funcionários trabalhavam nesse momento. E você falou de Cardex, é isso, né? Eram fichas onde estavam lá descritos os produtos, né? Exatamente assim, esse parafuso tem X milímetros, não sei, tinha toda uma descrição, e aí a gente pegava a ficha e ia conferir, era na unha, né? O negócio era Manual. literalmente manual, né? E o mesmo ocorria para você definir um padrão, que é onde que a gente entra, era o padrão de descrição de materiais. Era feito também uma ficha com padrão, o que a gente chama aqui de PDM, né, padrão de descrição de materiais, com todas as características, mas era feito por ficha mesmo, não tinha nenhum sistema eletrônico. E em 1900 não sei quando, que a gente criou um sistema, bolinhas, que a gente criou um sistema que conseguia se cadastrar via sistema e jogar dentro de algum RP, na época aquelas telinhas verdes, esses itens, e aí começou a automatizar. Mas foi, nossa, 10 anos depois. Só para ilustrar um pouquinho isso que o Timóteo colocou,
Isso tudo era feito manualmente, era escrito realmente, né? E uma digitadora que digitava para o mainframe. Era mainframe na época, só tinha mainframe, não tinha computador pessoal. O que é mainframe? Computador geral, né? O único computador que monstrengo. O monstrengo. Era o dinossauro da época, né? E ela digitava, se fosse 0 ou O, para ela era a mesma coisa. Se tinha 2 vírgulas, 1 vírgula, C vírgula, espaço, então era tudo digitado. Então era um cadastro digitado por uma digitadora que não tinha a menor noção técnica do que estava fazendo, se era um rolamento, ela sabia apertar o botão só. Sabia apertar teclas, era digitação, né? Teclas. Então você imagina a qualidade dos cadastros nessa época, era uma loucura, era erros em cima de erros, triplicidades, multiplicidades, N duplicadas, porque cada um escrevia de um jeitinho, um abreviado, outro sem abreviatura, um com ponto, outro sem ponto. Então isso tudo era uma loucura para você administrar, para você fazer a gestão. Nessa outra época que o Timóteo já está colocando, se conseguia já ter um meio melhor de você conseguir cadastrar os itens, né? Você fazia uma carga, você usava, na época a gente brincava que era o Excel Exercise Planning, ERP, para você fazer tudo no Excel. E nesse Excel você migrava, depois carregava para dentro do ERP. Mesmo assim, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, o carga de dados. Era muitos erros. Então nós somos nessa época artesanal, que era tipo Idade da Pedra mesmo, né? Para os processos avançados que a gente tem hoje, a gente tem muita história para contar e não ia ser num podcast, ia ser em N podcasts. Ia ter que ter uma série de podcasts para a gente contar tudo o que aconteceu ao longo desse caminho. Mas somos sobreviventes e sobreviventes com êxito, eu e o Timóteo. A gente fazia dessa época e hoje nós estamos numa época onde a gente consegue oferecer um serviço de altíssima qualidade, altíssima confiabilidade, com recursos muito bem treinados, motivados, e a gente tem o quê? Toda uma história para chegar nisso. Isso que valoriza o nosso trabalho, nosso conhecimento, nossa expertise. A gente tem muita história para contar, mas muito valor para agregar ao longo de todo esse desenvolvimento. Conemate, mais de 20 anos organizando dados e apresentando soluções para a gestão e estruturação de centrais de cadastros. Profissionais executivos literalmente colocam a mão na massa, com modelos de gestão e atuação presencial, virtual e híbrido, seguindo as tendências do mercado global. Atuando em todo o território brasileiro, a Conemate é reconhecida no mercado como uma empresa de soluções tecnológicas e especialistas em supply chain, oferecendo serviços de alto valor agregado e excelência na implementação de projetos executivos para as maiores empresas do Brasil e do mercado internacional. A Conemate tem em seu DNA a construção de soluções tecnológicas consistentes, aderentes e flexíveis aos modelos de negócios e resultados buscados pela nossa base de clientes. Conemate. Confiança, consistência e credibilidade. Eu ouvi 2 vezes já. Você falou uma vez, Paulo Nunes, e o Timóteo falou mais uma vez. Rádio Patrulha, é isso? O que é RP? É Rádio Patrulha? Rádio Patrulha? ERP. Melhorou. Não adiantou nada para mim, porque eu não sei o que é. É o sistema de gestão das empresas. Certo. Eles aglomeram e interligam todas as áreas e processos. O SAP, por exemplo, é um ERP. O TOTUS é outro ERP. SAP, o DataSul é outro ERP. O Oracle é outro ERP. Certo. Toda a família TOTUS é outro ERP. São ERPs diferentes, né? E que foram nascendo ao longo do tempo. Mas um dos mais conhecidos é o SAP, o SAP. O total do SAP. São sistemas que gerenciam dados, seja esses dados materiais, fornecedores, dados de RH, dados financeiros, pagamentos, e faz toda a gestão desses dados. E esses dados não entram lá sozinhos, né? Não entram lá sozinhos. Não é assim, entrem dados. Não, precisa de gente ainda para fazer. Precisa de gente, menos gente, mas precisa de ter programadores que fazem subir esses dados. Antigamente, isso que o Paulo falou, que a menina digitava, agora não. O programador faz, né, desenha algo, e aí se sobe, entre aspas, se usa o termo subir, dentro desse RPs. Então, pode ser uma planilha, um Excel, um XML e assim por diante. Só completando o Paulo, nós saímos de uma época da pedra e hoje nós temos uma inteligência artificial onde se faz as buscas tanto de itens, materiais, serviços, fornecedores.
Então, se utiliza uma inteligência artificial também nos RPs, né? E também no nosso software. Pré-pandemia. Então, trazendo para um pouquinho mais perto aqui já do nosso tempo atual, as empresas, de modo geral, têm um modelo de trabalho, falando aqui do Brasil, né? Vamos falar dos Estados Unidos, de outros lugares que têm legislações específicas, etc. Mas aqui no Brasil, não apenas a Conemate, pré-pandemia, o modelo de trabalho, como todos nós conhecemos, era um trabalho presencial, grande parte contratado CLT, sim, também com as terceirizações, quarteirizações, PJ e assim por diante. Como é que era o modelo pré-pandemia? Falando de Conemate, falando de empresas que vocês atendem, muitas empresas, pode falar também, não precisa falar o nome de clientes, mas conhecem essa história de maneira mais próxima dos clientes. Não, nós especificamente, o nosso pessoal vinha presencial. Cada um tinha sua mesa, seu computador e tudo mais. O pessoal de fora que fazia levantamento, nós já tínhamos essa cultura de usar o nosso software para isso, eles já utilizavam. Com a vinda da pandemia, a gente colocou todo mundo em home office, e óbvio, e a legislação permitiu e tudo mais, a gente sem problema nenhum. Então, já tínhamos essa cultura de utilizar nossas ferramentas via web. Já era um home office. Já era um home office, mas... Ou dentro dos clientes, é isso também, exato, né? E você falou assim, pessoal de fora é isso, é o pessoal que está atendendo o cliente lá no cliente mesmo. Levantando dados dos clientes. Legal. Exato. Com a saída da pandemia, né, depois da pandemia, a gente continuou um home office mais híbrido. Então, uma parte da semana, uns dias da semana, eles vêm na Conemate e outros dias ficam em casa. Mas a legislação também permite isso. Então, todo suporte, máquinas e tudo mais. A pandemia, né, eu ia até colocar isso assim, eu tinha pensado no processo assim, bom, e antes da pandemia? Tá, e durante a pandemia, virou o chamado novo normal, né? Que já não é mais novo e já não é mais normal, porque já virou o novo normal, já virou um outro novo normal, que é esse híbrido, né, que é o home office híbrido, ou seja, o trabalho híbrido. Parte é em casa, parte tem de vir presencial e etc. E isso é o que tem sido normal na Conemate. E nos clientes, assim, de modo geral, porque vocês atendem os clientes, estão participando normalmente do dia a dia dos clientes, o modelo tem sido mesmo também, essa percepção? Não? Nos clientes, eu diria que 80% estão presencial. Uma parte ainda está híbrido, uma parte está home office. Dias atrás aí, eu fiz uma reunião com um cliente que o gerente estava em Portugal. E aí eu perguntei, ele está a passeio? Não, ele mora em Portugal e foi para lá. Está alocado lá e de lá ele participa. E faz toda a atuação. Ou seja, é um novo normal que já era antes, né, de alguma forma utilizado, mas passou a ser uma coisa mais oficial, oficialmente, e como você disse, né, com a legislação permitindo, senão isso daria um rolo danado no RH, né? Eu quero adicionar um comentário nesse cenário. Existem algumas empresas grandes, né, um exemplo aqui, Microsoft, Apple, onde elas incentivavam que o trabalho fosse remoto, fosse home office, e hoje estão trazendo novamente as pessoas para fazer o presencial. E a resposta deles é que existem diferentes gerações misturadas nesse processo, e algumas gerações, tipo geração Z, gosta muito da qualidade de vida, mas gosta muito do relacionamento entre eles. Então, eles gostam do trabalho presencial. E outras continuam, que são outros tipos de gerações, outros tipos de pessoas, continuam defendendo o trabalho à distância, home office. Então, para satisfazer os dois lados, eles estão fazendo um revezamento. 2 dias aqui, 3 dias lá, ou deixando um flexível com algumas limitações. Então, até os grandes players mundiais têm dificuldade de definir um modelo único. Tá? Então, as gerações é que têm comportamentos diferentes, que trazem essas necessidades e modelos diferentes de gestão das pessoas. Se é home, se é híbrido, ou se é totalmente presencial. Na semana passada, eu li algumas matérias, parece que isso tornou uma realidade, é que todo mundo quis voltar para o escritório.
porque fez um calor danado no mundo, né? Tipo assim, que todo mundo queria ir para o ar-condicionado do escritório. Aí quebra qualquer novo normal, foge para o friozinho do ar-condicionado, né? O mundo está virado quase do avesso, mas a gente está sobrevivendo, né? Vocês são sobreviventes dessa época da pedra lascada dos dados, não só sobreviventes, né? O Paulo usou um termo que eu achei bacana, né? Somos sobreviventes, mas é com êxito, né? Porque é um crescimento muito grande, pessoal e profissional, e da própria empresa, né? Como a gente acompanha, está vendo. E o que vocês podem falar desse movimento hoje? Por exemplo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é uma lei que foi aprovada, sancionada recentemente, e isso implicou diretamente no trabalho de empresa de vocês, porque isso parecia uma coisa mais de pessoa física, né? Falou, defende meus dados do cartão, meu telefone, etc. Mas para a empresa, isso também tem conexão com o trabalho de vocês? Tem bastante conexão. Inclusive, a gente vende para os nossos clientes que a gente protege todos os dados, né? Criptografa, transmite de forma segura e tudo mais. Então, o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está no nosso DNA, faz parte do business, do negócio. Nós também temos, além dos itens, fornecedores e clientes, que esses também têm informações sensíveis, principalmente se for uma pessoa física, e também fazendo o saneamento dos dados. Então, a gente toma muito cuidado com isso, fala e passa para os nossos clientes que a nossa ferramenta permite que o cliente dele, né, o fornecedor dele, dê o ok, aprove, que ele possa ter os dados simplesmente para transações comerciais entre empresas, que os dados não serão vendidos, transacionados e tudo mais. Isso tanto faz uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, a gente também toma muito cuidado com esses dados. E com relação a dados, o Paulo quer falar? Pode antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já preservava os dados de todos os clientes que a gente trabalha, todas as bases de dados, como se fosse um requisito já de uma lei, não era uma legislação. Era o cuidado que nós sempre tínhamos com os dados que a gente armazenava, tratava e não divulgava. Já tínhamos termos assinados com toda a nossa equipe de não divulgação de dados e cuidado com os dados, já era um tratamento aqui interno da Conemat, antes mesmo de qualquer lei geral de proteção de dados. Então, para a gente, só foi uma formalização, a gente continuou tratando das mesmas maneiras, com o mesmo cuidado, preservando, tratando os dados, e hoje a gente tem um modo de lei geral de proteção de dados, onde o primeiro requisito para o fornecedor entrar e começar a passar dados é que ele já feita a lei geral de proteção de dados e vai atender. Então, quer dizer, é só uma formalização, mas a gente já praticava isso há muitos anos. Já era o DNA da Conemat. Entendi. O Timóteo, você falou de saneamento, aí óbvio, né, a gente vai pensar em Sabesp, água, esgoto, etc. Mas o que é saneamento na área de vocês? O que quer dizer exatamente isso? Saneamento é limpeza dos dados, né? Por isso que a gente usa a palavra sanear, limpar, né, os dados. Então, pode ser itens, materiais ou serviços, ou fornecedores ou cliente. Então, limpar os itens, por exemplo, deixar tudo dentro do mesmo padrão, que a gente chama PDM, padrão de descrição de materiais, de forma que a gente consiga pegar os itens iguais, os itens duplicados. E aí se coloca apenas os fabricantes no outro campo. Então, se limpa o cadastro. Fornecedores também a gente verifica, armazena, limpa também os duplicados, porque os RPs, né, os sistemas de gestões não verificam duplicidade, não, a gente verifica. Os nossos sistemas são feitos para não deixar duplicados. Então, qualquer duplicação, o sistema já alerta o cliente. Ele pode burlar, colocar uma informação a mais, mas aqui passa pelos nossos técnicos, que verifica 2, 3 vezes. Isso é mais ou menos o que o Paulo Nunes agora há pouco falou. Você quem falou das fichas, né? Que duplicou, é o mesmo produto e tem 10 versões do mesmo produto, porque provavelmente alguém lançou num sistema interno 10 vezes o mesmo produto, mas com alguma coisinha. Eu só queria dizer o seguinte, só para a gente deixar claro a palavra e o contexto do saneamento.
Quando nós desenvolvemos projetos, o correto e a sequência lógica das ações, dos processos que a gente monta aqui na Conemate é padronização, padronizar as inscrições baseadas em padrões de inscrição, porque aí você consegue sanear, porque você elimina duplicidades, multiplicidades, porque você padronizou todos os itens conforme o mesmo regra, os mesmos padrões, e unificar cadastro. Então é padronização, saneamento e unificação, porque você consegue padronizar as inscrições, limpar os itens que são duplicados, saneados, obsoletos, e unificar os cadastros. Você tem um cadastro único. Quer dizer, sistemicamente, se o Bira vai fazer o lançamento do parafuso X, o Paulo vai fazer um lançamento do parafuso X e o Timóteo vai fazer o lançamento do parafuso X, o sistema não deixa que alguém, por exemplo, eu já lancei, o Paulo já não vai mais lançar, porque ele já está lá. O próprio sistema bloqueia e se identifica que você já tem esse item cadastrado. Que já está saneado e o sistema não deixa eu cadastrar de novo, então não há mais duplicidade. Isso é um trabalho grandioso e poderoso, né? Eu imagino para indústrias o quanto que isso é importante. Indústria que trabalha com muitos itens, né? Isso deve ser uma loucura como era no passado. Exatamente, nós temos a vida como ela é. É isso. Paulo Nunes. Como era no passado, os lançamentos feitos por pessoas. Claro, nós, seres humanos, nós erramos, né? Claro. Mas os gestores erravam também porque não tinha uma supervisão bem adequada, não tinha sistemas, né? A Conemate implementou sistemas, criou próprios sistemas, adquiriu sistemas no mercado. Como é que foi o processo de construção da tecnologia de informação dentro da Conemate para achar soluções que o mercado procura? A gente começou, como eu falei, a gente veio de uma outra empresa e que se criou a Conemate. Os aplicativos, o sistema dessa outra empresa, a gente chegou à conclusão que não servia para nós. Então a gente desenvolveu novos sistemas, criados pela Conemate, onde a gente saiu agrupando dentro de um único sistema todas essas fases de verificação de duplicidade, a estrutura, a hierarquia de materiais, onde ele precisa vincular os materiais dentro das famílias, verificação de unidades de medida. Das famílias de produtos, não da família do sujeito, da família dos produtos. Tudo mais. Leigo, eu tenho que perguntar. Às vezes é uma pergunta não é de leigo, às vezes é só um bom nome. Unidades de medida, descrições em outros idiomas, inglês, espanhol, em alemão. Então a gente agrupou isso e criou uma ferramenta própria nossa, onde a gente consegue melhorar essa ferramenta, customizar, porque alguns clientes têm algumas necessidades, outros não tantas. Então a gente consegue customizar essa ferramenta. Você falou em línguas, a ferramenta fala em várias línguas? Fala em diversos idiomas. Então, ou seja, aquela indústria que é alemã, por exemplo, tem um módulo que ela lança lá e tem a filial no Brasil que funciona também. E a filial nos Estados Unidos também. A mesma coisa. Dentro do mesmo sistema. Tem nome o sistema? Tem nome. Para itens a gente chama Sysmate, Sistema de Materiais. Sysmate. E para fornecedores é o Supplies, fornecedores. Supplies a tradução é fornecedores, né? Sysmate, claro, o sistema. Então tem dois sistemas, o Sysmate e o Suppliers. Os Suppliers, que é exatamente focado nessa, no que o Paulo agora há pouco estava dizendo, né? De um fornecedor. Não lembro mais quem estava falando, mas alguém falou, para não ter dois dados, ou limpar os dados, ou que seja o cadastramento já dirigido para que um fornecedor não esteja 10 vezes no sistema, né? Então, o mesmo fornecedor ele vai estar unicamente no sistema da empresa tal. Isso também faz parte do processo. Faz parte do processo. Os fornecedores, tanto pessoa física e jurídica, eles utilizam o CNPJ ou o CPF, que tem um código verificador e ele não é duplicado. Então, por esse código, a gente também consegue pegar as duplicidades. Fornecedores internacionais, também a gente verifica pelo nome, pelo local, e tem uma regrinha também de ser verificado. Mas é bem pouco fornecedores internacionais, é mais fornecedores nacionais. Legal. Fornecedores e clientes. Sim, eu ia falar, e os clientes... Aliás, antes também aqui no bate-papo, antes da gente abrir o podcast, nós falamos não precisa falar o nome
Se você ficar à vontade para falar, ok também, né? Mas porque a gente normalmente acho que não falaria o nome de cliente, né? Mas vocês têm um grande cliente da área de saúde e eu não sei exatamente o que vocês atendem para esse grande cliente. A gente pode falar o nome? Será? Melhor não. Melhor não. Preserva, LGPD, para a gente preservar o cliente. Mas é um dos maiores players aí de plano de saúde e saúde, né, médica do Brasil. E o que exatamente vocês cuidam? Porque eu fico imaginando, hospitais, farmácias, fornecedores, clientes, laboratórios. Então, tudo isso está integrado no sistema que vocês gerenciam? Tudo está integrado. E não é um cliente, né? A gente tem 2 grandes clientes na área dos hospitais. Tem outros, mas então é bom falar mesmo, né? Os 2 concorrentes. 2 concorrentes. E todos são integrados. Tanto os hospitais são integrados. Cada hospital é um centro. Esse um dos grandes clientes. São 350 centros diferentes, ele tem 45 hospitais, além de uma assistência médica que é o nome dele, né, no Brasil. Ele é um grupo americano. Certo. E essa, quando você fala 345, isso você falou? 350 centros? Esses centros o quê? Centro de consumo, centro administrativo, centro operacional? Como é que você... foi uma nomenclatura que você utilizou só para... Não, dentro desses RPs, no caso deles, esse cliente específico tem o SAP, ele tem para cada CNPJ, ele considera como um centro. Certo. Então, além dos hospitais, que cada um tem o seu CNPJ, ele tem outros pontos de atendimento, unidades e tudo mais. Entendi. Laboratórios. E a gente está vivendo hoje as grandes novidades, né? Inteligência artificial, você fala pra caramba do chat GPT, mas fora o chat GPT, que está muito na moda, né? Eu não sei, foi um marketing muito bem feito também, porque essa marca é a marca que ficou. Mas nós temos, eu vou falar só algumas aqui, a gente tem o Perplexity, a gente tem o que vem da China, o Euro, e a gente tem o Bard, como é que é? Bard do Google, que é o grande concorrente do chat GPT. Bom, enfim, é uma inteligência artificial, está auxiliando as pessoas no trabalho, nos estudos, etc. A inteligência artificial, ou a tecnologia de inteligência artificial, hoje, dentro da Tonemate, existe algum produto, algum projeto que está sendo desenvolvido? Dentro dos sistemas que a Tonemate tem, né, a gente falava do Sysmat, dos suppliers, que temos de passos de inteligência artificial. Os clientes estão tendo alguma interatividade que os sistemas acabam se ampliando por conta dessa interação. O que está acontecendo que o teu time, o time da Tonemate, fala para você assim, ó, estamos desenvolvendo aqui dentro da inteligência artificial. Tem alguma coisa para a gente poder falar aí para o nosso público? Não, tem sim. Hoje o Sysmat já utiliza a inteligência artificial, nas buscas principalmente. Então, você tem 2 campos, um campo de texto, e esse campo de texto ele usa a inteligência artificial para buscar N formas prontas de descrição de materiais, de serviços.
Então, estamos no final de a conclusão de do desenvolvimento do SysMat 3, que também vai utilizar muito dessa tecnologia da inteligência artificial. Na outra ferramenta, que é o Surprise, a gente também tem algumas buscas que também utiliza a inteligência artificial para isso. Então, a gente utiliza isso muito nas buscas para ter um ganho de volumetria e interatividade com a ferramenta em si. E para que o usuário da ponta, né, do nosso cliente, possa estar buscando. Entendi. Deixa eu só acrescentar Pode falar, uma coisa. por favor. Além desses processos de busca que o Timóteo colocou, nós temos processos de QA. E Pode falar um pouquinho mais perto do microfone. Aí, em cada etapa do processo, onde a gente verifica matching assim, se o PDM correto está associado ao item correto, certo. Se existem outros PDMs que podiam estar associados a esse item, se faltou alguma informação obrigatória ou não de um PDM, são processos de QA, e que a gente também usa inteligência artificial, muito antes de eles começar a divulgar. QA, chave, caminho. Qualidade e controle de qualidade. Tá. QA, qualidade assegurada. QA. É qualidade assegurada. QA. Beleza. Eu uso o termo em inglês QA. Beleza. Então a gente já tem isso nos processos. Ou seja, nós não vamos saber se o item está correto e devidamente padronizado no final. A cada etapa, até ele está devidamente padronizado, a gente tem processo de QA usando inteligência artificial, né, e associada com machine learning, coisas desse tipo. Então a gente já vem praticando isso muito antes dessa divulgação em massa agora. Né? E vou dar um exemplo. Para que tudo isso? Para garantir a qualidade dos dados finais. E você vê, por exemplo, o exemplo do ChatGPT da OpenAI. Ele trabalha bem se você fizer as perguntas corretas. E ele trabalha bem se ele tiver dentro da base de informações dele qualidade dos dados corretos também. Se ele tiver informações erradas lá dentro, ele vai dar informações erradas. Ele vai replicar a informação. Se você fizer pergunta errada, ele vai dar informação errada. Então, perceba que tudo isso aí, nós estamos falando em termos de qualidade dos dados. E isso a gente já vem praticando ao longo dos anos e agora aprimorando com ferramentas de busca automática, de matching, de verificação da qualidade dos dados, usando inteligência artificial, machine learning e toda essa experiência adquirida. Então, sem qualidade dos dados, não adianta se falar em inteligência artificial. Pega o exemplo do ChatGPT, que cansou de dar recomendações erradas, inclusive receitas erradas que quase mataram uma pessoa na Inglaterra, porque as informações que ele tinha foram incorretas. Deram informações incorretas. A base de dados dele não estava correta. Por isso que eles já deram também alguns passos de evolução, né? De uma evolução já paga, né? Porque agora tem a última versão, né, Fred? A última versão do ChatGPT é paga e não é baratinho. Mas ela já eliminou essas nuances aí que aconteceram mesmo no processo. Isso não poderia acontecer, né? Mas acontece, porque a internet está cheia de boa informação e de má informação, né? Enfim, faz parte. Daí a importância de qualidade dos dados. Isso, e eu ia falar isso até. Não adianta ser sistêmico, do ponto de vista uso da tecnologia, se você não tiver processos adequados, se você não tiver um ser humano que tenha moral ajustada e processual para que funcione bem. Eu acho que isso é Conemate também, né? Porque a Conemate não é uma empresa sistêmica. Sim, trabalha com sistemas, mas é uma empresa de pessoas, né, Paulo? Principalmente pessoas que sabem o que estão fazendo, não só porque vieram da área de manutenção, na área de engenharia, na área de inspeção, são engenheiros, técnicos, inspetores com muita experiência de conhecimento desses materiais. E isso faz uma diferença muito grande, embora a gente tenha sistemas, ferramentas, automação, saber botar a informação correta no local certo, ou seja, no PDM correto, na característica correta. E isso faz toda a diferença. Então, é uma gestão de processos, ferramentas, principalmente recursos humanos qualificados e motivados e de longa experiência que nós temos aqui. Sim, fala, Antônio, queria falar nessa hora, fala. Não, é só reforçar um pouquinho o que o Paulo está falando, né? Que os nossos técnicos são todos sêniores. A gente não tem como, não utiliza técnicos júniores ou plenos. Então, eles têm o conhecimento de causa para que possa dar os dados corretos dentro de um padrão, né, do PDM, padrão de descrição de materiais corretos. Então, vem dessa forma. Quer dizer, a Conemate, contrariando, se eu falar besteira, vocês me avisem, então. Me parece, contrariando uma tendência de mercado, que é contratar jovens iniciando carreira, que têm inteligência, vontade, disposição, ao contrário, a gente está trabalhando com pessoas que têm mais experiência, mais vivência e melhor capacitação técnica, é isso? Sim. Ou seja, não adianta, não vou falar aqui, ó, não pode, mas
Pessoas mais velhas. Assim, ó, não adianta assim, informação em automatizar processos. Você está automatizando erros se a pessoa não consegue interpretar e tratar os dados. Você está automatizando processos errados, informações erradas e gerando informações erradas. Então, assim, onde entra essa experiência que nós estamos dizendo? Quando a pessoa está tratando o item, que é no Sysmat, no supplier, ela usa toda a experiência para saber se a informação está correta ou não está correta. Porque é fácil você inserir uma qualidade, uma informação, sem verificar. E todas as informações que a gente insere no nosso sistema são verificadas e são testemunhadas que estão corretas. Então, não só pelas pessoas, mas pelos processos de QA de qualidade assegurada. Então, faz toda uma diferença. Nada contra os nerds, porque são eles que estão aí na frente de trabalho, desenvolvendo novos logaritmos, aí, de algoritmos de inteligência artificial, e que isso tudo vai ajudar. Mas não adianta automatizar o erro. Tem que ter processos, ferramentas e, principalmente, um ser humano que está lá, que é um técnico, um analista, que tem muito conhecimento, muita bagagem. E isso a gente não abre mão. Todo o nosso pessoal aqui tem acima de 10, 15 anos de experiência. Eu vou voltar um pouquinho para falar de almoxarifado. Almoxarifado é uma área de atenção hoje da Conemat? Tem um atendimento específico nessa área? Voltando novamente para o processo do supply chain, que foi a primeira colocação aqui. A parte de almoxarifado é o final da ponta do supply chain, onde você vai armazenar e vai fazer a gestão de todos os itens que você está comprando e está entregando, para que você tenha uma eficiência de cobertura, de giro de estoque e principalmente de atendimento. Certo. Isso faz toda a diferença. Então, a gente atua em todos os processos, seja lá no início, com a solicitação, fazendo tratamento, padronização, saneamento, homologando fornecedores, desenvolvendo fornecedores e também fazendo parte do recebimento, inspeção do recebimento, inspeção do controle de qualidade, técnicas de armazenamento, plano de localização, giro de estoque, tudo isso aí faz parte como um elo importante dentro do supply chain. É o elo final de você armazenar para poder entregar e fazer a gestão dos seus materiais, que é o que você precisa comprar, o que você não precisa comprar, quanto precisa comprar, e isso faz toda a diferença. Esse conhecimento de toda a cadeia de abastecimento, que é um elo fundamental do supply chain, gestão e organização do almoxarifado. Hoje, em gestão empresarial, se fala muito de compliance. Né? O que é compliance e como que a Conemat também está atuando nessas cobranças que as empresas têm com vocês, né? Como é que funciona isso? É assim, ó, compliance hoje é uma palavra mágica, né, que as principais multinacionais desenvolveram áreas de compliance. Que é exatamente o que trata da ética do relacionamento que você tem com os clientes internos, os fornecedores externos. Então você tem que ter regras e a gente chama de governança corporativa, onde você tem essas boas práticas de gestão, realmente, de todas as transações que você está tendo, seja transações internas, com seus clientes internos, seja com fornecedores ou clientes externos. Isso nada mais é do que você ser ético nos relacionamentos, nas transações, e só ter relacionamento, por exemplo, com fornecedores éticos, que não tenham trabalho escravo, que não tenham sócios corruptos, que não tenham na lista suja de recolhimento. No sistema, o Suppliers faz esse filtro? Nós temos um módulo dentro dele que a gente faz toda a parte de verificação e homologação de fornecedores. Quando o cliente contrata ou ele é um produto que está disponível? Assim, ele está disponível quando o cliente contrata. Entendi, é um módulo adicional. Você quer ter uma segurança mais do que perfeita com relação aos seus fornecedores? Isso. Usa esse módulo aqui agregado. Você pode incluir dentro do processo de homologação esses requisitos de compliance. Então você cria lá uns formulários, uns questionários, onde você tem algumas perguntas e algumas informações que eles têm que preencher para atender os requisitos de compliance. Então isso hoje em dia é uma prática normal e a gente já vem atendendo isso mesmo antes de existir essas áreas de compliance. Entendi. E dentro da Conemat também tem um compliance? Também tem um compliance também. Né? A gente também tem procedimentos e regras, tanto para os nossos clientes internos, nossos usuários internos, e a gente é obrigado a passar isso para os nossos clientes externos. Então, todos esses regras, comportamentos, seguranças de TI, seguranças aqui internas de compliance e tudo mais. Então, é um conjunto de regras e normas que a gente passa para os clientes e a gente também cobra nossos clientes internos. Conemat, mais de 20 anos organizando dados e apresentando soluções para a gestão e estruturação de centrais de cadastros. Profissionais executivos literalmente colocam a mão na massa, com modelos de gestão e atuação presencial, virtual e híbrido, seguindo as tendências do mercado global.
Atuando em todo o território brasileiro, a Conemate é reconhecida no mercado como uma empresa de soluções tecnológicas e especialistas em supply chain, oferecendo serviços de alto valor agregado e excelência na implementação de projetos executivos para as maiores empresas do Brasil e do mercado internacional. A Conemate tem em seu DNA a construção de soluções tecnológicas, consistentes, aderentes e flexíveis aos modelos de negócios e resultados buscados pela nossa base de clientes. Conemate. Confiança, consistência e credibilidade. Então, falando dos clientes da Conemate, um pouquinho. Nós não vamos falar o nome de cliente, não é nada disso, mas nós vamos falar assim, qual é a característica das empresas que procuram a Conemate, que procuram assim, socorro Conemate? Que tipo de empresa que procura o serviço de vocês, Timóteo? Todo tipo de empresa, todo. Desde a empresa... Pequenininha, média, grande? Geralmente são empresas médias para grande, mas nada impede de pequenininha. A gente tem um cliente que a gente trabalha aí 200 itens para ele. Esse é um cliente pequeno, 200 itens. Muito pequeno. Temos clientes de 280 mil itens, como temos de 500 mil itens. Entendi. Então, temos todos os tipos de clientes. Não recusamos clientes, a questão é essa. Mas clientes, normalmente o cliente que procura a Conemate são indústrias, comércio, qualquer... Como eu falei, todo tipo, qualquer área. Eles te acham. Eles acham e aí a gente segue para... O governo é cliente da Conemate, Paulo? A gente evita órgãos do governo. Sério, A gente evita por dificuldades de pagamentos e dificuldades na hora, se o cara não pagar, quem a gente procura. Não consegue acionar, né? É uma área insegura para se fazer negócios, né? Pensando em governo. Mas o governo parece que contribui, né, com vocês. Eu não queria falar com esse termo, mas eu queria perguntar isso também, aí vocês respondem, eu acho que deve rolar alguma coisa assim. Se o governo inventa muito imposto, muita regra comercial, eu imagino que mude um monte das fichas dos clientes aí, na área tanto de impostos, nota fiscal, etc. Isso favorece, Paulo? Assim, nossa legislação é a mais complexa do mundo. Não existe nenhum outro país no mundo, digo seguramente, da tributação de impostos ao longo de toda a cadeia de fabricação. Isso é uma loucura. Eu tentei explicar isso para um engenheiro inglês que veio para o Brasil numa multinacional, se tornou um gerente comercial aqui. Eu conversei 2 horas com ele e desistiu, não quis entender. Falei, Paulo, não me explica, porque primeiro eu não acredito que tudo isso possa existir. Não é verdade. Eu não sei como é que vocês conseguem sobreviver e ganhar dinheiro com tudo isso aí. Aí eu falei, também não vou te explicar, mas assim... A gente é mágica. É uma coisa louca, né? A gente tem o SPED aí, só o grande projeto do governo do SPED, que vai mudando... O que é o SPED, Paulo? É o Sistema de Escrituração Pública Digital, né? Certo. E que exige uma classificação fiscal que para materiais é o INCM e para serviços é a Lei Complementar 116, para que você possa recolher os impostos, né, ao longo de toda a cadeia de tributação ou fabricação ou prestação de serviço. E é uma loucura. E a cada mês, a cada 2 meses, a gente tem alteração dessas codificações. Então você imagina a complexidade para você conseguir classificar um item, né? E tem empresas que falam que o mesmo item você pode ter diferentes LCM, quer dizer, não conhece áreas fiscais e contábeis das empresas. Entendi. Então, nós que não somos especialistas no assunto, mas que temos que atender esse requisito, criamos áreas específicas aqui para atendimento de fiscal. Então, nós temos um grupo especializado em classificação fiscal. Eles são que área da área fiscal? Não, são da área técnica, engenheiros, inspetores, que se especializaram ao longo do tempo em classificação fiscal. Então, o governo nos ajuda nesse... É obrigatório. Não é que a empresa quer se diferenciar, tem que atender legislação. E existem muitas empresas sendo atuadas, e grandes empresas sendo atuadas, por não conformidade. Porque eu vou dar um outro exemplo aqui, falando um pouquinho de fornecedor. Se você está transacionando com um fornecedor, tem uma pendência na receita, ou não se integra, e você está transacionando com ele vai te pegar junto com o teu fornecedor. Você é solidário ao teu fornecedor.
Entendi. Se você está comprando ou vendendo alguma coisa para alguém que Você tem é um problema, considerado culpado. solidário, você é solidário. Tá fazendo arte junto com o cara que já fez alguma arte lá Então, atrás. hoje em dia, não é mais um diferencial como era antes, é uma Entendi. obrigação. É atender legislações vigentes. E isso a gente é muito especialista, porque a gente começou padronizando e dizendo que cada item só tem um NCM, isso é verdade, que cada item de serviço é complementar. E hoje em dia, sem isso, as empresas não sobrevivem. Entendi. Não recebem, não expedem nota fiscal, não recebem nota fiscal, não conseguem trazer mercadoria do porto para cá. É uma loucura. Para a produção, para as linhas de produção das empresas. Então, só falando da complexidade da legislação. Isso da parte fiscal. Aí tem o bloco K também, que é estoque. Então, também tem o bloco K que também acaba atendendo por regra. Então, se ele tem um cadastro arrumado, classificado corretamente, ele vai atender o bloco K, vai atender o SPED e assim por diante. Então, o cadastro dele hoje é o coração da empresa. Então, ele não só atende suprimentos, como atende a área fiscal, como atende a área de controle, controladoria, como atende a área de manutenção, de fabricação, o bloco K. Compliance. Olha ele aí. E aí ele volta de novo. E aí sim. Entendi. Com relação às empresas que procuraram a Conemate e a Conemate apresentou as soluções na hora da emergência, eu vou pedir para cada um agora, cada um da sua vez aí. Vocês se virem aí. Conta um caos, não precisa falar o nome do dono do caos, mas conta um caos que seja assim, qual que é a dor? Vocês conhecem as dores das empresas, porque vocês estão há mais de 20 anos atendendo nesse segmento, né? Então, conhecer a dor significa, gente, eu entendo o que está se passando do problema na empresa. Quais dores, especialmente, chegam até para vocês? Eu queria contar um case, antes de você falar das dores, eu queria contar um case. Nós temos um cliente nosso aí do passado, fomos eu e o Timóteo conversar com o gerente de controladoria dessa empresa, na realidade. Ele disse o seguinte, aqui a regra aqui, quem define sou eu, e assim, eu quero descrições genéricas. Vocês estão falando de padrões de descrição, padronizações, etc. e tal. Mas as genéricas me permitem ter flexibilidade de fazer a classificação fiscal que eu quiser, para recolher o imposto que eu quiser. Eu não vou falar o nome aqui da empresa. Não pode, né? Quer dizer, Timóteo até tem eu tive vontade de levantar da mesa e sair, verdade. Mas aí eu respirei fundo, olhei para o Timóteo e falei, é proibido descrições genéricas. Ele me olhou assim, proibido por quem? Foi exatamente nesse tom. Aí eu tive que falar um pouquinho de legislação, eu falei, isso não me interessa, aqui a regra sou eu que estabeleço. Então, quer dizer, esse case para mim foi único. Então ele deve ter sido mandado embora, demitido, e ele conseguiu defender a tese dele de descrições genéricas. A gente desistiu desse projeto, evidentemente. Né? Uma coisa de louco. Então, não atendemos. Não atendemos, porque não dá para atender. Nós somos contrários, a gente defende não ter descrições genéricas. Entendi. Não pode ter. Você não consegue fazer declaração fiscal. Então você tem que abrir mão, às vezes, de projeto onde você tem um kamikaze, um louco que não sabe o que está falando. E ele era, acho que era diretor, não era gerente, não era diretor mesmo. E ele disse que a regra lá era, não espera que estabelecia. Não é a lei, a lei é ele. Né? E ia lá a descrição genérica e o código fiscal ele que estabelecia, em função dos impostos, ele queria, menor imposto vai ser esse aí. Menor imposto, sempre pelo menor imposto. Driblando, né? Então, nós, assim, então não dá para trabalhar dessa maneira. Então a gente vai ter totalmente. É um mau início, né? E isso é uma verdade. A gente, quando o fórum desistiu, não quis nem mais voltar lá, porque não dava para conversar. Fala, Dimar, conta. Um outro cliente, a gente começou um projeto que ele veio nos questionar, falou, olha, o meu técnico que fica em cima lá da máquina não consegue localizar o item. Então, quero que vocês melhorem o descritivo. Tudo bem, já que nós vamos melhorar o descritivo, vamos ver a parte fiscal. Tá, tudo bem, vocês olham aí. E ganhou corpo a sua parte fiscal porque ele não tinha. E aí, pô, a gente não tinha um controle, não tinha um registro. Não tinha nada. Vê aí. Vê aí. Porque já sabe que não tinha também, né? A gente foi falar com o pessoal fiscal, olha, não sei. O que o cara colocar, mas o cara não coloca. Ele põe 00, sei lá, né? Alguma coisa lá. Outro dono da lei. Né? Outro dono da lei. Olha, a gente começou esse projeto com uma reunião junto com a Receita. Lembra quando vocês me chamaram? Se nós não tínhamos nem assinado o contrato, o cara da Receita, vocês fizeram e falaram que vocês iam
chamar uma empresa que era a Conemate. E, pô, nós estamos falando para vocês, ó, tudo bem, o descritivo já estamos arrumando, mas a parte fiscal nós temos que fornecer e arrumar também. Ah, então tá. Então tá. Aí ele começou a ver que, falou, olha, não é esse código, é esse. E aí foi indo. Ah, não acredito em vocês, vou falar com o fabricante. Muitos dos itens eram os fabricantes que entregavam. Sim. O fabricante não, eu entrego esse código que a Conemate está falando. Vocês que estão mudando por conta de vocês. Aliás, vocês estão mudando como mesmo? Aí começou, enrolar o fornecedor dele. E aí o que era um caso só arrumar, sanear o descritivo, a gente viu a parte fiscal também. Lembrando que a parte fiscal do NCM, né, também tem o SESC, que é outra, quando todo mundo entendeu o NCM tem que ser corretinho, também tem o SESC, Código Especificador Subsidiário. Né? Eu sou o governo inventando. O governo inventando. Sim. Criativo. Mas nesse caso o governo é sócio da Conemate, porque ele um inventa, grande... vocês têm de correr atrás, ele é um investidor, né? Bom, é muito bom. Não só para colher os impostos, mas ele fornece serviço também. Assim, se fosse contar aqui, a gente fica até amanhã. Voltando à tua pergunta original, são diversas dores. Vou citar top 3 só, para a gente não ser mais objetivo. Principalmente a área de compra não consegue comprar, nem tem iniciativas estratégicas. Quer montar um Strategic Service, quer montar um spend análise, uma gestão de categoria, um Global Sourcing, não consegue porque as restrições e as categorizações, os agrupamentos são totalmente equivocados, genéricos, independentes. Então, primeiro, iniciativas estratégicas de compra não se conseguem implementar, então precisa da base de cadastro. Segundo, áreas fiscais e contábeis com problemas de classificação fiscal, etc. e tal. Terceiro, áreas de compliance dizendo que não pode admitir mais os fornecedores. A gente tocou nos 3 aí, ó. 3. E vou falar um quarto. Áreas de manutenção e engenharia que também sofrem demais com as especificações incompletas, gestão inadequada, multiplicidade de itens e não tem o que eles precisam e falta o que eles querem. Então, tudo isso aí. Falei em 4. Eu ia falar 3, mas top 4. Sem contar outras demandas que a gente tem. Antes era por diferencial, agora por necessidade. Umas áreas tão distintas, né? Porque você fala de área fiscal, é uma área de contabilidade, administração financeira. A área de manutenção pode ser de engenharia, depende do ramo. A área de almoxarifado é uma pessoa mais técnica e tal, mas quem é o cara que chama a Conemate? Fala, vamos ligar para a Conemate? Não, é claro que não faz assim, eu estou brincando aqui, mas... É um cara que quem sente é o cara? a dor, é um cara que sente a dor, Quem é esse? perde dinheiro, ele está fazendo que está perdendo dinheiro. E está correndo risco de imagem no mercado. Mas é o CEO, o diretor administrativo, o cara O CEO é informado por um gestor, de que área? De alta Especificamente das pode áreas ser onde está doendo. pode ser da área de sofrimentos, ou pode ser da área de suprimentos, ou da área Foi de engraçado isso que ele falou, da área de sofrimentos. suprimentos, Boa. na área de suprimentos, Suprimentos. e principalmente da área fiscal e contábil. Esses Sim. caras são os gestores principais que dão feedback. Normalmente esse cara que grita, São os ele caras que só gritam. fala, pelo amor de Deus. Na realidade, O risco é grande, o risco é grande, é iminente, vamos tomar um Vamos são, apagar esse são as incêndio aí. 3 áreas que demandam o serviço. O óbvio, primeiro é suprimentos, porque sobra para eles não conseguem comprar. O segundo é fiscal, que está tudo muito, muito ruim. E o terceiro é quem coloca o item para dentro. Geralmente é uma área de TI, que lá atrás, quando ele implantou o RP, o sistema, e aí todo mundo foca neles para eles colocarem o descritivo para dentro. E ele falou, eu não entendo nada do que estão pondo para dentro, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você saneia para eles e eles jogam, olha, quem é responsável? Suprimentos, é manutenção, sempre a gente tem alguém responsável pela qualidade. E é isso, amigos e amigas. Estamos chegando ao final do podcast Pod Dados, nesta temporada sob patrocínio da Conemate. Tivemos aqui a honra e o prazer, o privilégio de receber nossos 2 convidados inaugurais. Parece merchandising, mas não é. O podcast Pod Dados é exatamente uma prosa dentro dessa área de tecnologia da informação que gira em torno de dados. E nada mais justo da gente ter esses 2 grandes profissionais da área de tecnologia de informação e dados, empresário, empreendedor Antônio Timóteo, o Timóteo, que é o CEO da Conemate, e o Paulo Nunes, que há muitos anos também, há mais de 30 anos, trafega na área de tecnologia da informação de dados. E como eu falei aqui durante o nosso
podcast, desde a pré-história dos dados até o momento que a gente está com essa tecnologia de ponta funcionando. Uma mensagem final de cada um e muito obrigado pela presença. Só completando, né, a gente não gosta muito de falar da nossa experiência para não dedurar os anos que temos. O DNA, né? No DNA, mas tranquilo. DNA é data de nascimento atrasada, né? Bom, eu gosto muito de participar de eventos assim, para troca de experiência, troca de conhecimento, bate-papo informal, onde a gente pode mostrar um pouquinho, não só do conhecimento profissional que temos tanto eu como o Timóteo, como um pouquinho da Conemat também, que eu acho que é detentora realmente de um grande trunfo hoje de conhecimento, de experiência, mas essas 40 anos que a gente tem de história, eu e o Timóteo, isso vale muito para garantir essa qualidade dos dados, que eu toda hora volto na qualidade dos dados, e que não é só tecnologia, não é só ter desenvolvedores, não é só ter programas, não é só ter arcabouços, né, que acho que resolve o problema com inteligência artificial, com machine learning, não. É um conjunto de soluções que passa por ferramentas, processos, e principalmente pessoas que trabalham com a gente há muito tempo, onde fazemos parte, eu e o Timóteo, como diferenciais também, e que complementam esse conjunto de soluções, esse arcabouço de soluções, que a gente consegue garantir a qualidade dos dados e entregar a qualidade dos dados. Essa é a nossa mensagem final. Trabalhe sempre olhando e voltado para a qualidade dos dados, e essa entrega faz toda a diferença na vida das empresas e no sucesso das empresas. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Antônio Timóteo e Paulo Nunes, da Conemat, que é a patrocinadora oficial do podcast Pod Dados. Eu falei devagarzinho, vou falar de novo. Muito obrigado, Antônio Timóteo, CEO da Conemat, Paulo Nunes, diretor comercial da Conemat, patrocinador oficial desta primeira temporada do Pod Dados, o podcast que fala de tecnologia da informação, especialmente nessa área de dados. Muito obrigado pela presença, valeu. E olha, eu já vou deixar aqui o convite, tá? A gente vai conversar outras vezes aqui. Depois vem um de cada vez, vem com outros convidados. Tudo bem? Pode ser? Fechado. Fechou? Beleza. Obrigadão, viu? Fiquem na paz.